Técnico Armando Evangelista entra na corda bamba no Goiás. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito dessas informações, até mesmo esta fase encrenqueira da diretoria do Goiás com os seus treinadores. Qual foi, digamos, um dos principais motivos que levaram essa instabilidade da relação com o Armando Evangelista, que até pouco atrás era tratado como referência, onde o próprio Edminho falou que o Goiás não se via mais sem um técnico estrangeiro na sequência para as próximas temporadas. Agora o cara é o maior culpado, né, mesmo pegando um time horroroso como esse na metade basicamente da Série A do Campeonato Brasileiro. Quero trazer a minha opinião a respeito desse assunto, os números também do Armando, a tabela de classificação desde que o Armando chegou ao maior do Centro-Oeste, se faz sentido ou não essa demissão, que para a parada da data FIFA acho que seria, digamos, o mais racional. Já comentei em outros vídeos também a respeito desse assunto e essa demissão que pode sim acontecer nas próximas horas. Só antes de começarmos o nosso vídeo, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e o link do apoiador do canal, que é a Pix Brasil, que te dá R$20 de graça para começar a apostar, principalmente agora com jogos das eliminatórias. Na quinta-feira, um jogaço, Colômbia e Brasil. Esse jogo fora de casa com a vitória da seleção brasileira, pagando 2,21 a cada real apostado. Um empate também lá na Pix Brasil, pagando 3,11. Teremos outras partidas bem legais nessas eliminatórias também, na quinta-feira, dia 16, como por exemplo a Argentina e o Uruguai, um empate a 3,94. Ótima cotação, essa partida às 9 horas da noite. Venezuela e Equador, com a vitória do Equador fora 2,35, uma vitória da Venezuela em casa 3,18, além de Chile e Paraguai, com a vitória dos chilenos em Santiago a 1,86. Essas e todas as outras cotações, os jogos do Campeonato Brasileiro, a partida próxima do Goiás contra o Cruzeiro também na Serrinha, você encontra na Pix Brasil. Vai lá, faça o seu cadastro, só vindo pelo nosso link, já tem R$20 na sua conta para começar a divertir. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre, mais uma vez, quando você faz algo mal feito, existe duas opções: ou você reconhece aquilo seu erro e tenta, digamos, amenizar a situação para a reta final de temporada, ou até mesmo para o que vier em sequência, por exemplo, a temporada de 2024, ou começar a culpar terceiros, aquelas pessoas que você acabou contratando. No caso da diretoria do Goiás, e não é de hoje, desde que o Paulo Rogério Pinheiro assumiu, vejo que é uma diretoria que tem sim os seus méritos, mas nessa parte de treinador não conseguiu dar um trabalho, algo de longo prazo para algum deles. Óbvio, o Jair Ventura na Série A do ano passado foi uma exceção, não só da diretoria atual, mas também da história recente do Goiás. O Goiás ele só conseguiu, digamos, começar um campeonato brasileiro. O Jair Ventura assumiu na segunda rodada, mas era um interino, então vamos colocar que o Jair Ventura fez o campeonato inteiro. Só em 2023 e 2014 e 2013 também, com o Anderson Moreira. Então, assim, é algo muito raro isso acontecendo no Goiás. E sempre procuram pequenas brigas, pequenas intrigas. É óbvio, a gente que está aqui como torcedor, eu tenho algumas informações também, mas eu não sou o dono da razão, eu não sei exatamente o que conversa o Paulo Rogério Pinheiro com o Armando Evangelista, com o Edminho Pinheiro. A gente não tem, digamos, esses detalhes, essa riqueza de informações. Pode acontecer mais coisas do que a gente sabe, com toda certeza, isso existe, não só no meio do futebol, mas qualquer relação social, a gente sabe das dificuldades, mas a diretoria do Goiás, ela sempre procura alguma coisinha para o técnico sair e ele ficar de mal. Você pode observar que quando o Jair Ventura também deixou o Goiás na temporada passada, quando foi perguntado sobre isso, o Edminho Pinheiro sempre colocava que, olha, a gente renovou com toda a sua comissão técnica, ficou o Emerson Ávila, e por que será que o Jair Ventura não ficou? Igual eu falei, o diretor tem um total direito de escolher quem que ele quer que fique para o ano que vem. Mas digamos, o principal ponto do Jair Ventura não ter continuado no ano passado, segundo informações do Periquito Brisado, meu parceiro lá do Instagram, é que o Jair Ventura colocou o Felipe Bastos nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e atingiu uma cláusula de renovação. Desta forma, acabou gerando um certo desconforto no Goiás para essa renovação contratual do Jair Ventura, que pediu um salário um pouco maior, mas não era nada extraordinário. Hoje, por exemplo, o Português recebe mais do que o Jair Ventura pediu lá no começo do ano. Então, eu vejo que
tem, digamos, uma certa dose de, não sei se querer mandar no técnico, acho que isso é muito forte, mas que sempre procuram faíscas nessa relação diretoria e treinador. É uma característica dessa atual gestão do Goiás. Sobre informações de demissão do Armando e tudo mais, lá também do meu parceiro Periquito Brisado, a multa rescisória para demitir o Armando antes do término do seu contrato, ou seja, antes da Série A do Campeonato Brasileiro se encerrar, é de 2 milhões de reais. Então, se o Goiás mandar o Armando embora agora, na data FIFA, já vinha comentando também em outros vídeos, o momento ideal, se fosse para o Goiás trocar de treinador, seria justamente agora, onde o time ficará aí quase 15 dias, né, sem atuar, e aí poderia, não obviamente implantar uma nova ideia, mas sai daquela rotina maluca de jogo meio de semana e também no final de semana. Abre aspas para o último post lá do Periquito Brisado. Nos bastidores, a notícia é que o clima entre Paulo Rogério e o Armando teria azedado de vez. Logo após o jogo contra o Santos, o treinador foi cobrado pelos erros na escalação do time e na insistência em utilizar alguns jogadores e foi repassada toda a insatisfação da diretoria esmeraldina. No jogo de hoje, Armando foi totalmente contrário às preocupações e mais uma vez deixou claro que faz o que quer nas escalações. Nas próximas horas podemos ter alguma novidade referente à demissão do técnico, inclusive foi um pedido feito pela torcida organizada do clube, no caso a Força Jovem. Eu estou gravando esse vídeo 12h30, então vou postar aqui para vocês por volta das 6 horas da tarde e noite. Ainda a gente não tem uma definição a respeito dessa história. Outra coisa também que intrigou a diretoria do Goiás junto com o Armando foi ele ter insistido demais com o Hugo na lateral esquerda, tá? Não é uma informação extremamente oficial, mas na forma que ela foi trazida, levantada dentro do Goiás, as pessoas que divulgaram isso também, na minha avaliação, a diretoria do Goiás queria o retorno do Sander no jogo contra o Vasco, o Armando bancou, continuou com o Hugo e aí já gerou um pequeno atrito. E quando chegou no Goiás, o Paulo Rogério, o Edminho também, falou que deixaria o Armando fazer o trabalho dele. E aí que tá o grande ponto, né? Eu entendo que em alguns casos é importante você ter uma referência, uma interferência talvez de um supervisor, algo que você esteja fazendo muito errado, igual por exemplo a relação de pai com filho, mas deixar tão aberto assim, igual é hoje o Goiás, onde o presidente ele pode palpitar na escalação, no refeitório, no patrocinador master do clube, em contratações para o time de base, eu acho isso uma tremenda burrice, porque aí você não delimita, né, o que cada um pode fazer. Acho que o Goiás, infelizmente, nesse ponto, está pecando bastante. Pode deixar a sua opinião a respeito desse assunto também aqui embaixo nos comentários. Então quer dizer que o Armando é o melhor técnico do mundo e ele não deve ser demitido do Goiás nunca? Aí não, né? Aí é a forma da gente, digamos, encontrar cada um dos equilíbrios. É a mesma coisa de pegar a atual conjuntura do Goiás e quem é que contrata? É o Arlen Menezes. E a gente ir lá e atribuir toda a responsabilidade para o diretor de futebol do Goiás. Seria uma crueldade muito grande. Já dei esse exemplo em outro vídeo, vou falar novamente. Você, sendo diretor do Goiás, tem que contratar jogadores livres do mercado ou emprestados, com o clube emprestando o jogador, pagando metade do seu salário, ou se for completo, não pode receber mais do que R$100 mil mensais. É uma tarefa muito difícil para o Arlen Menezes também, obviamente tem as suas culpas, da mesma forma com o Armando Evangelista, chegando na metade do Campeonato Brasileiro, um time muito fraco, todo remontado para a sequência do Brasileirão, e com as indicações do Armando Evangelista, eu vejo muita gente falando, mas o Armando que trouxe o Anderson Oliveira, o Alano, o Rafael Guzzo, qual mais aí desse time atual do Goiás, poucos viraram titulares, né, o Luiz Oyama. A questão é a seguinte, essas não foram as primeiras opções do Armando, não estou falando para o Goiás contratar todo mundo, não é isso, acho que esse equilíbrio também na análise, não sair jogando pedra em todo mundo é importante também, porém, essas foram talvez a terceira, as quartas opções das indicações do Armando Evangelista para o elenco do Goiás. Então, novamente, essa limitação, essa forma de pensar da diretoria do Goiás, não aprovando grandes investimentos, igual, por exemplo, o lateral esquerdo, o Quaresma, do Arouca, um excelente jogador, o zagueiro, cara, agora fugiu o nome dele, que foi para o Santos, ou revelado no Paraná,
também estava no Arouca há muitos anos, foi uma indicação do Armando para o Goiás, acabou fechando com o Santos. Eu entendo que existem as limitações financeiras, não vai dar para você contratar todo mundo, mas as primeiras opções indicadas pelo Armando Evangelista não foram contratadas. Tendo um elenco ruim, ele ainda assim, até peguei essa informação lá no site futeboldomundo.com, que é do Geliezer Paulo, um abraço para o Geliezer também, pegando aqui a 11ª rodada, foi quando assumiu o Armando, ainda naquele jogo lá contra o Vasco, não era ele como técnico, mas enfim, era o trabalho do Armando ali. Da 11ª até hoje, na 34ª rodada, o Goiás somou 27 pontos, estando na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. Pelo que tem, o Armando Evangelista não é uma campanha ruim, é óbvio que está dentro da zona, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se o Armando tivesse chegado justamente naquela hora e o campeonato tivesse começado ali, hoje o Goiás estaria na 17ª colocação, atrás apenas de 2 pontos atrás do primeiro time fora, que seria o Internacional, teria 29, o Santos, o Bahia, o Fortaleza e o Internacional. Essas 4 equipes teriam 29 pontos. Uma situação muito mais, digamos, administrável, possível de buscar uma recuperação na reta final do que hoje, né, onde o Goiás está a 3 pontos e pode chegar até 5 com a sequência do Campeonato Brasileiro. Então não acho que o Armando seja o maior culpado, eu manteria ele nessa reta final. Acho que é muito difícil você tentar buscar uma opção agora para chacoalhar o elenco, mas cara, pode ser qualquer um. O Goiás não vai conseguir ganhar 3 de 4 jogos ou até todos eles, é muito difícil. Então eu aceitaria esse rebaixamento, pensaria para o ano que vem e manteria o Armando também em uma Série B do Campeonato Brasileiro desde o começo da temporada, mas é igual eu falei, como é uma diretoria que procura muita intriga com o técnico, sempre tenta manchar, né? Você pode ver que sempre tem um questionamento, mas ele não fazia tal coisa, sabe? Mesmo se o Armando conseguir salvar esse elenco horroroso do Goiás para a Série B, ficando na Série A do ano que vem, eu acho que ainda a diretoria vai procurar algum defeitinho aí no Armando para não renovar com ele no ano que vem. Então, sabe, eu estou extremamente chateado, desesperançoso com essa forma de gestão do Goiás e não acho que o Armando seja o maior culpado. Tem a sua parcela de culpa também, mas não demitiria nessa reta final. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, se buscaria uma outra opção do mercado. Vou gravar um vídeo também falando sobre algumas alternativas, dando sopa na bola, dando sopa no mercado da bola. O Goiás que já procurou também outros técnicos durante essa Série A do Campeonato Brasileiro. Vou postar esse vídeo pra gente possivelmente amanhã, na parte da manhã da terça-feira. Combinado? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir o link da Pix Brasil, nosso parceiro aqui do canal, com R$20 de bônus gratuitamente para você começar a postar no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!